Treinamentos que possibilitam o avanço de cooperativas. O crédito em meio às cooperativas é muito utilizado no Brasil e tem crescido bastante. Economia e agora? E o nosso papo é sobre cooperativas de crédito. Quem conversa comigo agora é o Guilherme Delogo, especialista em metodologia comercial para cooperativas de crédito, ele que é da Guzzi. Muito obrigado, viu, pela sua participação pela primeira vez aqui no programa. Satisfação recebê-lo. Poxa, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, o Guilherme com essa voz de locutor dele aí, você trabalhou lá na Vanguarda, lá de Patinga? Não, Eita, né? Não, só tem uns amigos lá. Só a voz. Muito bem, ele que é de Patinga, estava conversando aqui. Guilherme, para a gente começar o nosso papo e até para introduzir aqui todo mundo, qual que é o tamanho hoje nesse mercado das cooperativas de crédito? Bom, é um mercado gigante, né? Se a gente pensar que as cooperativas de crédito, hoje elas detêm aí em torno de 5 a 6% do mercado de crédito do Brasil, estão crescendo vertiginosamente, né? A gente então tem aí um oceano azul. Então nós temos um mercado que hoje podemos dizer que é ilimitado, porque as cooperativas de crédito elas cresceram muito nos últimos anos, elas vão crescer muito pelas previsões do Banco Central nos próximos 5 anos, e estão crescendo de uma forma organizada e batendo de frente com as instituições financeiras tradicionais, porque elas trazem aí algo diferente do mercado financeiro, que elas trazem a proximidade, né? Elas nasceram da junção de pessoas com um propósito e aí cresceram, sofreram regulamentação e a partir dessa regulamentação elas passaram a ter um horizonte muito maior, só que sem perder o DNA de pessoas. Então a gente abre um espaço, enquanto os bancos tradicionais eles mandam as pessoas para o modelo digital, as cooperativas elas têm o diferencial da proximidade das pessoas. Pois é, e aí, até para a gente entender, né? Grupos muito fortes no Brasil, economicamente, eles ganharam mais força quando criaram aí as cooperativas, né? E tiveram aí a possibilidade. Você tem aí famosas cooperativas em que, do comércio, por exemplo, que as pessoas têm ali uma proximidade para buscar apoio mesmo, ou seja, eu invisto meu dinheiro, mas se eu precisar eu também tenho onde recorrer. Talvez seja essa proximidade que você está bem destacando, que é bem à frente do tempo do que esses bancões, principalmente, né? Exato, né? E uma das diferenças dos bancões é que você passa a ser sócio dessa cooperativa, né? No banco você é um cliente, você não é um sócio do banco, a não ser que você compre uma ação. Na cooperativa você se torna um associado, então você passa a ter um direito de voto, você pode opinar na administração e ela tem um diferencial. O resultado que aquela cooperativa dá, ela é rateada entre os sócios no final. Então, você investe o teu dinheiro, você pode tomar emprestado e você usufrui desse modelo, desse resultado ao final. Pois é, e tem um dado aqui super interessante, de acordo com o panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, CNCC, publicado pelo Banco Central no final do ano passado, os associados somaram mais de 13 milhões de pessoas em dezembro de 2021. Juntas, as cooperativas representavam, portanto, naquele momento, o quarto maior banco brasileiro. A gente está falando de dados de 2021, os dados de 2022 ainda apurados. A gente pode acreditar que esse número teve um salto ainda em meio 2022. Se 2021, que foi um ano horroroso, teve esse salto, 2022 que já deu uma melhoradinha, a gente pode entender que deu uma melhorada ainda maior. Ainda maior, né? Os maiores sistemas hoje do sistema de cooperativas, né, podemos dizer aí a Sicob e Sicredi, né, eles saltaram de 5 para 7 milhões de cooperados. Então, os dois já estão bancando aí em torno de 14 milhões. Se a gente somar demais, a gente vai ter algo aí exponencial de crescimento que vai, né, manter um crescimento constante durante esses próximos anos todos. E a gente vai falar dessa questão de quanto que é importante ter a gestão nesse processo, que aí entra o trabalho que o Guilherme faz muito bem, mas para a gente entender ainda mais essa questão do crédito, quando a gente fala a palavra crédito aqui no programa, todo mundo já meio que dá uma tremida, que pensa no crédito, daquele cartão que está lá no bolso, que é o grande problema. Mas se a gente for parar para pensar, a cooperativa de crédito, ela funciona como aquele cartão de crédito que a gente tem, mas é numa união, ou seja, se existe a cooperativa para produção, que a gente está muito acostumado aqui em outro programa nosso que é o Agro, você tem uma cooperativa de junção de investimento.
e muitas das vezes sem nenhum apoio de iniciativa pública, ou seja, é um apoio privado ali. Talvez seja o grande mote para a gente ter crescimento de áreas que, em meio a tanto caos econômico, que ainda continuam firmes? Sim, e uma das coisas interessantes é o seguinte, as cooperativas, elas adviram das cooperativas de produção, né? As pessoas se juntaram para poder ter maior poder de compra, maior poder de negociação, isso foi gerando recurso, né? E através desse recurso elas começaram a utilizar entre elas, isso cresceu, e hoje as cooperativas de crédito, né, diferente dos bancos ou do cartão de crédito, como ela utiliza o dinheiro do próprio cooperado para poder emprestar para outros cooperados, ela consegue levar com um custo muito diferenciado e muito menor do que o mercado financeiro. E o que a gente faz então? A gente pode entender que as cooperativas elas são um apoio para as pessoas elas terem um meio de se equilibrar financeiramente, pessoas e empresas. A gente pode falar também que as cooperativas cresceram e atendem grandes empresas, só que com um custo diferenciado e com um grande diferencial que essas pessoas participam da administração de forma indireta através das assembleias e, como ela paga uma parte desses juros, isso volta para ela sob sobras. E quando volta sob sobras, isso faz com que o custo seja ainda menor. Pois é, e aí a gente tem um momento de pensar a questão do crédito, aquela coisa quando a gente brinca lá atrás, né, aquele verbo, aquele jargão, né, a união faz a força. Perfeito. Qual que é o grande momento de dificuldade de uma cooperativa? Porque, assim, é um negócio que tem que ser muito bem estruturado para não virar um outro tipo de problema, né? Exato. Porque tem determinado... Aquele golpe mesmo que as pessoas fazem aí, que faz a escadinha, eu te dou um dinheiro, depois você vai buscando, eles se apresentam, olha, é como se fosse uma cooperativa, né? Exato. Toda vez que tem esse golpe na praça, e todo dia cai um, né? Todo dia tem uma experiência aí de alguém que caiu, eu já conversei, inclusive, com uma pessoa que apresentou isso, assim, eu estava olhando, que parece uma cooperativa, não tem nada ilegal. Tem duas coisas que eu tiro dessa frase. Uma, que cooperativa virou sinônimo de coisa que é honesta. Então, parece uma cooperativa, mas que na verdade não é, né? É um platô aí que pode ser um problema, né? Na verdade eles fazem, né, essa escadinha de golpe. É diferente do cooperativo, por quê? Porque uma cooperativa hoje, ela é regulamentada pelo Banco Central, assim como os bancos tradicionais. Você tem que ter normas, você tem que ter compliance, você tem que ter governança, né? E o grande desafio das cooperativas hoje é manter o nível de governança e de controle de riscos para poder prestar conta ao Banco Central e aos associados para a gente poder não incorrer nesse risco. Como as cooperativas hoje elas têm um nível de exigência muito grande, né? Então a gente tem um risco muito pequeno, até porque elas têm que ter um patrimônio líquido reservado, um capital social, né? Ela tem que ter tudo isso. Ela não pode simplesmente pegar e emprestar o dinheiro do outro sem respeitar o índice de Basileia, que o Banco Central determina que cada uma delas tenha que exercer, né? E de uma forma interessante a gente dá segurança. Mas o que eu vejo nas cooperativas de crédito é que elas cresceram muito. Elas adviram de pessoas que tinham vontade, mas faltava um pouco de conhecimento técnico. E é nesse momento, né, que ela precisa de um pouco de orientação. Nós, por exemplo, levamos essa parte da metodologia comercial para quê? Para fazer com que as cooperativas elas tenham um modelo de negócio de trabalho, um modelo comercial, e levamos até um nível de governança para quê? Para a gente garantir que os diretores, presidentes e conselheiros trabalhem num nível de governança com segurança, respeitando todos os pilares, normas, regras e compliance. Técnicas de negociação, planejamento estratégico, formas de gestão. Onde tudo isso entra aí na questão das cooperativas? Bom, a gente pode falar que isso entra em todos os pilares, né? Para começar, né, assim como grandes empresas, toda cooperativa precisa de ter um planejamento estratégico muito bem estruturado, que ele delimite de onde você está, os horizontes que você quer e o ponto que você quer chegar. Quem são as pessoas responsáveis que vão fazer, e a partir daí você começa a traçar os caminhos, que vai desde a preparação das pessoas, organização dos processos, né? Tem muita cooperativa que ela está em fase de organização de áreas internas, colocando especialistas, contratando gente de mercado, até gente do mercado financeiro, né? E aí trazem esse conhecimento. Eu, por exemplo, advim do mercado financeiro. Antes de eu começar a trabalhar com essa parte de educação de cooperativas, eu passei meus primeiros 30 anos profissionais dentro do mercado financeiro.
Eu trago aí esse conhecimento e esse modelo de segurança para poder eles aplicarem uma forma de trabalho segura e que traga, como você diz, além de... você não pode parecer honesto, você tem que ser honesto. E aí você tem que ser honesto aderindo às normas e regras para você conseguir, além de entregar aquilo que é fiscalizado, entregar também o resultado que eles esperam dentro da transparência necessária. Essa transparência, essa coisa de ser honesto e não só parecer honesto, é o que todo banco faz, né? O banco ele tem que mostrar uma credibilidade para ter ali os seus correntistas. Isso. Qual que é a diferença do correntista de um banco para um correntista de uma cooperativa? De uma cooperativa. Bom, um correntista de um banco, ele busca, além dos serviços financeiros, que você pode pegar tudo que ele oferta. Uma pessoa física, ele vai ter uma conta, um cartão, uma movimentação, seus investimentos, né? E na pessoa jurídica também parecido, né, com os demais serviços. Só que um correntista de um banco, ele dá resultado para os acionistas do banco, que ele não conhece, que ele não vê. E quando a gente fala do mercado cooperativo, né, ele faz parte do sistema. Então ele passa a ter acesso aos serviços financeiros, que hoje são idênticos, muito parecidos. A gente tem pouquíssimos serviços que têm diferença, que os bancos fornecem em maior volume que as cooperativas, mas são coisas sutis. De forma que as cooperativas hoje elas têm espaço para poder te atender com a qualidade e com o produto que você precisa, só que num preço menor, porque você é dono. E como você é dono, você paga menos. E você decide junto. Ou seja, todo mundo dono. Eu quero muito aproveitar esse nosso papo, a gente vai para o intervalo agora, Guilherme, mas eu quero muito aproveitar esse papo, até mesmo da sua experiência do mercado financeiro, e deixar uma pergunta aqui para o segundo bloco para a turma nos aguardar. Legal. O que a gente pode ver a cooperativa como forma de investimento também? Será que é? Responde não. A gente vai responder no segundo bloco. Rapidinho a gente volta com o nosso Economia. E agora?